Pensando no que a gente pode aprender fazendo a pesquisa genealógica, e algumas pessoas não entendem, é o quão interessante é buscar informações sobre a história da nossa família, ou de pessoas relacionadas a ela, ou pessoas relacionadas à nossa vida, o quanto a gente pode aprender sobre a história do mundo, ou sobre as curiosidades, sobre geografia, né? Sobre costumes locais que de alguma forma podem contribuir. Se não contribuir, no mínimo agrega valor a você como conhecimento, né? Te torna um pouco mais completo em termos de conteúdo, e essa parte eu acho bem interessante. E exemplos que eu posso dar é quando você começa a pesquisar sobre seus ancestrais e entende que eles nasceram em locais, em épocas em que a geografia era totalmente diferente do que a gente conhece hoje, seja no mundo, seja no Brasil, seja numa região específica. E é interessante pensar isso e você entender um pouco como eram os olhos do mundo na época, né? Um exemplo disso todo mundo sabe que a Itália é um país que demorou para se unificar. Então, se você estiver muito avançado na pesquisa, você tem um ascendente que nasceu onde hoje é a Itália, de repente você vai encontrar informações de que ele era natural de um território que hoje ou não existe mais ou foi realocado um território que era um reino independente, como o reino de Nápoles, por exemplo, e em algum momento passou a ser parte da Itália, né? Então as pessoas nasciam tinham uma outra nacionalidade, por exemplo, havia o Império Austro-Húngaro, né? E aí tem até a questão da cidadania trentina para descendentes de italianos, mas isso é assunto para outro vídeo. Então todas essas questões, num Brasil onde algumas cidades não existiam, onde alguns estados, o território onde hoje são esses estados pertenciam a outros locais, e isso não é muito difícil, não é tão antigo também, não faz tanto tempo, por exemplo, que o estado do Tocantins se separou do estado de Goiás, ganhou a independência, tudo ele pertencia ao estado de Goiás. O mesmo vale para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Enfim, e aí você pode pegar peculiaridades de cada estado. Brasília, por exemplo, é uma cidade relativamente nova, que foi formada ali em 60, né? Antes disso a capital era o Rio de Janeiro, então as pessoas que nasciam ou que moraram no Rio de Janeiro ou que tinham influência com essa cidade, essas pessoas eram da capital. Se você tem um ascendente, né, que nasceu no Rio de Janeiro na década de 30, por exemplo, essa pessoa nasceu no que na época era a capital do Brasil. Então, a título de curiosidade, eu acho muito válido. Quer dizer, ninguém que nasceu na década de 50 nasceu em Brasília, porque não existia essa cidade. Pode ter nascido em um território próximo ao que hoje é o Distrito Federal, mas a cidade nem havia sido construída, né? E alguns casos, e aí até falando um pouco das minhas experiências, locais onde na época eram apenas distritos, que não eram cidades independentes, que pertenciam a outros locais, e aí você começa a entender um pouco tanto a vida dessas pessoas, como era a disposição geográfica, e pode ser um ponto de partida para você também estudar a história, né? Por que se separou, como se formou, o que aconteceu. Então eu acho que é isso. Então a pesquisa genealógica, acredito que ela pode contribuir com diversos fatores da nossa formação.